aspectos internos e vim aqui para os aspectos externos, dando complemento a essa quarta parte dessa videoaula. Vai ficar grande, eu vou logo avisando a vocês, para nós pensarmos os acontecimentos internacionais. Veja bem, de uma forma assim muito generalizada, o século XVIII ele é caracterizado como um século das alianças, né, em que Portugal e Espanha de certa forma começam a perder o seu poder hegemônico, né, aquilo que ele tinha vivenciado no século XV, no século XVI e no século XVII começa a se transformar Portugal e Espanha começam a perder poder e outras nações como Inglaterra e França começam a aumentar o seu poder. Historicamente, a Espanha vai ser um aliado de França, e historicamente também Portugal vai ser um aliado de Inglaterra. Isso é uma generalização, vamos dizer assim, talvez mais didática do que prática. É importante que a gente averigue o momento histórico específico em que estamos analisando, né? Mas eu preciso fazer essas generalizações, porque tem alguns questionamentos a essas generalizações. Se a gente observa, por exemplo, a balança portuguesa, algo em torno de 90% de toda a produção portuguesa não ia para a Inglaterra, ia para a França, né? Então, dos produtos coloniais, eu estou dizendo. Então, assim, 90% dos produtos coloniais de Portugal precisavam do consumo francês. Mas não vamos entrar agora nesse detalhe. Para mim bastam essas grandes alianças. Bem, é típico que é muito claro que a Inglaterra tinha na América poucas colônias, né, colônias que não eram necessariamente tropicais, né? Penso aí Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia, talvez. E a França tinha ridículas possessões, né? Ridículas possessões, por favor, não estou ferindo absolutamente ninguém, não estou ferindo as Guianas francesas, não é isso. Eu digo de se comparado em tamanho com a América portuguesa, com a América espanhola ou com a América inglesa. Mas o século XVIII vai se caracterizar como uma consolidação econômica da França e da Inglaterra, e a constituição de exércitos muito poderosos, pelo menos no caso espanhol, ou no caso francês, de um exército poderoso, no caso da Inglaterra, de uma marinha poderosa, né? Isso vai criar o clássico conflito interminável entre Portugal e Espanha, né? Nem a Espanha vai ganhar a guerra no continente, nem a França vai ganhar a guerra na ilha. Porque precisa da marinha, e a marinha inglesa é muito mais consistente do que a marinha francesa, e a Inglaterra não vai ganhar porque o exército francês vai ser muito mais consistente do que o exército inglês, né? Até hoje, modernamente, geralmente quando os Estados Unidos vai invadir alguém, invade junto com a marinha britânica, né? A britânica é ainda hoje respeitada pela marinha americana. Vocês imaginam por outras, e imaginem isso no século XVIII, é muito mais assim, se transforma numa coisa muito mais desproporcional. Eu acho que só a Argentina encara uma guerra numa ilha contra a ilha. Mas é elucubrações. Voltemos. Saudade de aula presencial que eu fazia na minha vida e depois tinha que voltar. Veja só,
essa clássica configuração vai fechar a Europa por dentro e vai fechar a Europa por fora. Né? Vai fechar a Europa, os franceses vão fechar ela por dentro, no culminar da invasão napoleônica, e os ingleses vão fechar o Atlântico, no seu domínio do Atlântico. Fechar o quê? Fechar principalmente, né, essa possibilidade de Espanha, inclusive, ter acesso às suas colônias. Né? Porque os ingleses, seja através dos piratas, seja através deles mesmos, vão, de certa forma, dominar o Caribe. Então, de 1796, pós-independência americana, que nós vamos tratar depois, nós vamos e depois voltamos. De 1796 a 1808, vai se travar uma guerra entre a Espanha e a Inglaterra, por mar, de certa forma isolando durante todo esse período, né, as colônias espanholas. Os vice-reinos vão ficar, de certa forma, relativamente independentes, já a partir desse isolamento. Por quê? Porque não havia como o reino, inclusive, se comunicar com os seus vice-reinos. Quando acontece isso, a Espanha vai ter que permitir, lembre-se, plantations, tem que exportar, não tem como vender para o mercado interno. A Espanha vai ter que permitir navios neutros. Leia-se navios neutros, neste momento, principalmente, a jovem, mas já, vamos dizer assim, potente marinha dos Estados Unidos da América. Principalmente porque parte da marinha mercante inglesa vai, de certa forma, trocar de bandeira para continuar comercializando com as colônias, ou seja, de certa forma, através da América, dos Estados Unidos da América, a Inglaterra vai desenvolver o comércio dominar o comércio que era exclusivo de Espanha. Em outras palavras, de certa forma, está quebrando o exclusivo também, já em 1796. Vejam, enquanto o Brasil detém o exclusivo, e esse exclusivo só é quebrado com a chegada da família real no porto de Salvador, antes de aportar, inclusive, no próprio navio. A Espanha tem a sua ruptura não oficial do exclusivo de comércio em 1796. Porque como não consegue vender para a Espanha, para os barcos espanhóis, que os barcos espanhóis não conseguem atravessar, quando tentavam atravessar eram destruídos. A Espanha começa a comercializar com navios americanos, né, ou navios com a bandeira das 13 colônias independentes. Então, de certa forma, veja, o que detém a dominação, o que detém o escravismo, o que detém o comércio, o que faz o controle do comércio é basicamente o exclusivo de comércio. Né? Nós debatíamos aqui em aulas passadas como as metrópoles conseguiam controlar as suas colônias, o ganho das suas colônias, principalmente por conta do exclusivo de comércio. Né? No tripé de terra, capital e trabalho, o exclusivo de comércio é a forma como se lidava com o capital. Você está ali rompendo com o antigo sistema colonial. Né? A crise do antigo sistema colonial surge, portanto, não da sua decadência econômica, como alguns historiadores querem fazer crer, mas surge da sua amplitude, da sua concorrência. Né? É a concorrência que vai destruir, seja a concorrência dos piratas, que gerava essa concorrência, seja a concorrência das guerras entre as grandes nações. Ao destruir o comércio,
né, ao destruir o exclusivo de comércio, você permite maiores ganhos aos colonos, né? Eles podem vender a vários mercadores. Eles não ficam submissos ao preço da companhia, uma companhia só, a companhia de comércio. Eles podem vender a quem conseguir chegar aos seus portos. Isso já abre os olhos para que estavam sendo explorados há anos e anos, né? Se você é sempre explorado, às vezes você nem sente, nem percebe a exploração. No momento que você começa a vender para quem você puder vender, você sabe que você já faz parte da definição do preço e do ganho. Então, basicamente, a ruptura do exclusivo vai indicar a exploração? Não, a exploração existia. Mas a ruptura do exclusivo vai aflorar a exploração, né? Porque o ganho estava no comércio, o ganho não estava na produção. O ganho estava nos mercadores, não nos colonos, né? E os colonos vão começar a perceber isso de forma muito mais clara. E, portanto, mais um componente do diferencial entre os colonos e os metropolitanos, ou entre os mercantes, né? Eu vou, na verdade, de certa forma, abrir o mercado a estruturas neutras dos dois países, né? Essa associação da neutralidade dos dois países. A Inglaterra faz essa neutralidade com os americanos, com os norte-americanos, e os franceses fazem essa neutralidade com os holandeses, né? Ambos começaram a comercializar com as partes espanholas, porque a Espanha não conseguia aqui chegar, né? Destruindo, portanto, a forma de dominação principal do antigo sistema colonial. Mas no fundo, quem vai dominar esse comércio vão ser os ingleses, né? Os ingleses vão conseguir controlar todo o comércio, principalmente o comércio caribenho. O que vai ficar livre para ainda aplicar o exclusivo vão ser exatamente os portugueses, né? Os portugueses estão livres para aplicar o exclusivo de comércio até 1808, quando Napoleão invade Portugal, e a retirada da família real para o Brasil. Bem, quem vai sentir essa questão não vai ser todo o Império Espanhol de fato, não vão ser todos os vice-reinos, mas quem vai sentir de forma muito significativa isso vai ser Nova Granada de Espanha e o Caribe, né? Vai ser Cuba e Cartagena. Vamos resumir, simplificar, diminuir, né? E vai ser exatamente nessas regiões, na região de produção da cana-de-açúcar e do fumo, do tabaco, ou do rum. Hoje é quinta-feira, ainda não é dia de tomarmos não, eu não bebo, de beberem. Nunca é dia de beber. É nessa região, portanto, que vai começar a resistência, né, significativa à tentativa de reimplantação do exclusivo por parte dos espanhóis. Porque nessa região se sente muito mais significativamente esses aspectos, né? Só que isso não fica só ali. O que é que eu estou tentando dizer? A gente vai caracterizar depois a saída de Simão Bolívar. Eu falei que não indicava nada que fosse pago, mas tem uma sériezinha, até bestinha, sobre o Bolívar na Netflix. Não estou indicando, não faz parte da nossa composição, mas quem quiser se divertir e tiver Netflix gratuita, a série acho que se chama Bolívar. Eu estou começando a caracterizar o Bolívar. O Bolívar vai sair da Venezuela, né, Nova Granada de Espanha, vai começar da Venezuela, vai chegar ao alto Peru,
né, se encontra com San Martín, vai ver isso daqui a pouco, mas se encontra com San Martín e vai chegar no Alto Peru. Ou seja, a ruptura com a metrópole, ela vai começando a ganhar maior força. Os colonos vão começando, inclusive as elites coloniais, que é importante. Né? Para além das resistências das populações e das classes minoritárias, você agora começa a perceber que as elites também perceberam que eram exploradas, né? Vão se percebendo dessa exploração. Seguindo aqui a minha cola. Então veja, de certa forma, vamos dizer assim, a América Espanhola, ela vai sentindo isso toda vez que o conflito entre Espanha e Inglaterra se acirra, toda vez que a Inglaterra começa a fechar o acesso à coroa inglesa à América Espanhola. Quando abre, já se sente que havia tentativa de recolonização, de reexploração. Muito parecido com aquilo que existe na América Portuguesa. Só que na América Portuguesa vai existir o quê? A vinda da família real, a presença da família real aqui, depois a constituição das cortes em Portugal, a expulsão dos franceses e a reconstituição das cortes, retorno do rei, jurou a Constituição e logo deixou de ser absolutista. Mas, mesmo assim, os portugueses tentaram retomar o exclusivo de comércio. Só que os colonos disseram, epa, não. Mas não estamos falando da América Portuguesa, só para vocês perceberem como a relação existe em todas as partes da América. Com a vinda da família real, voltei novamente à América Portuguesa. Com a vinda da família real portuguesa, você constitui-se a colônia deixa de ser colônia e passa a ser parte do reino, né? Reino Unido ao lado de Portugal e Algarve. Ou seja, mudou o status. Não era mais uma colônia portuguesa. Quando você vai tentar retransformar isso, os colonos vão dizer, não cabe mais o retorno a esse tipo de exploração. Nós queremos nossos portos abertos às nações amigas. Nós queremos comercializar sem o domínio metropolitano. Então, de certa forma, a invasão napoleônica, ela vai derrubar, olha que eu estou fazendo uma... A invasão napoleônica vai derrubar Carlos IV e depois vai derrubar Fernando VII. Quem assume é o irmão de Napoleão, José. E a Espanha se vê dividida entre quem? Entre os franceses, o domínio francês, e uma estrutura de resistência interna da Espanha ao domínio francês. Vejam, antigos aliados, de certa forma, são aliados até o momento em que a França muda de regime. Depois da Revolução Francesa, você tem uma outra estrutura de negação, inclusive dos impérios. Os impérios passam a ser os impérios absolutistas, por favor, os governos absolutistas, os reis, passam a ser questionados por essa nova ordem, a ordem liberal, a ordem capitalista, começa a destruir internamente e externamente os governos absolutistas. Existem resistências internas a isso, claro. Um domínio externo sobre uma nação gera, vamos dizer assim, a tentativa de retorno da constituição daquela nacionalidade mesmo que mínima espanhola. Então, em Sevilha, não na sede do Império, não em Madrid, mas em Sevilha, se cria um processo de resistência a esse domínio.
De resistência é que as cortes montadas por José, montadas por Napoleão, e a Constituição de 1812, que de certa forma tentava criar na Espanha um modelo muito parecido com o modelo francês. Isso vai desagradar os moderados e conservadores, principalmente quem vivia dessa estrutura, vamos dizer assim, comercial, colonial e escravista, inclusive. E os altos funcionários das companhias das Índias Ocidentais, porque de certa forma você estava destruindo, acabando, colocando à lona a Companhia das Índias Ocidentais. Por que ela sobrevivia? Por conta do exclusivo. Ela sobrevivia com altos ganhos por conta do exclusivo de comércio. Ao romper com o exclusivo de comércio, ela perderia, portanto, a sua razão de existir. Ou pelo menos os seus altos ganhos. Vejam, esses aspectos são externos. A invasão napoleônica é externa? Não, a invasão napoleônica é consequência de um processo de revolução liberal, porque passa o mundo inteiro. O mundo inteiro significa também que as Américas, fonte da acumulação primitiva de capital, fazem parte do processo. Aí os adversos, ao realizar a crítica, vão dizer, não, porque alguns historiadores valorizam muito mais os aspectos externos do que os aspectos internos. Não é verdade. Porque não existe na prática essa separação. Existe um processo dialético em que as duas coisas estão relacionadas. Sob a perspectiva didática, novamente, é tanta crítica que a gente recebe que a gente vai fazer mantra assim, para consolidar a anticrítica. Didaticamente, eu tenho que separar. Fiz o interno lá dentro, agora estou aqui fora, gravando para vocês. Até a próxima parte da videoaula.